Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Estaremos dando continuidade hoje para o estudo do livro de Salmos. Faremos exposição do capítulo 20. Portanto, leiamos e vamos ver o que o Senhor Deus quer que nós entendamos da sua palavra para o dia de hoje. Amém? O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus artearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitória à força de sua destra. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Ele se encurva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Meu irmão e minha irmã, a composição desses salmos, existem alguns autores que divergem com relação em que período foi composto esses salmos. Alguns acreditam que esse salmo vai ser composto antes de uma batalha, onde todos os israelitas se unem junto ao rei, e antes daquela batalha, eles procuram fazer uma oração para que o Senhor abençoe ao rei naquela batalha. Outros, como João Calvino, acreditam que aqui a composição desse salmo por Davi vai ser quando ele já está rei, Israel, mas que ele já está com uma certa idade. Portanto, vamos pegar a linha de João Calvino, que ele vai falar a oração a favor do rei, que é o título desse salmo, mas que ele vai se colocar como rei e a todos aqueles que o sucederem como rei, o rei de Israel. O título fala oração a favor do rei. Quando Davi fala oração a favor do rei, ele não diz que os israelitas deveriam orar em favor do rei se esse rei se mostrasse não favorável a Deus. Não. Eles tinham que orar ao rei, seja favorável ou não a Deus, mas eles tinham que orar com mais convicção quando soubesse que esse rei também tinha que ter alguns compromissos com Deus Altíssimo. E, portanto, ele vai começar dizendo desse jeito no versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. Aqui, quando ele está dizendo que tem que orar pelo rei, esse rei, ele não vai ser de forma nenhuma, ele não vai estar de jeito nenhum sem tribulação. Ele vai estar angustiado muitas vezes, porque para levar uma nação nas costas, porque para levar a composição das pessoas para um só propósito, que é que aquele reino esteja em paz, ele vai ter dificuldade, muita dificuldade. Ele não vai estar vivendo numa situação onde ele é rei e pode ficar passeando ou zanziando pelo palácio. Não. Ele vai ser um homem trabalhador. Ele vai lutar pela manutenção do seu povo, vai lutar para o engrandecimento do seu povo. Por isso que ele fala, o Senhor te responda no dia da tribulação. Então o Senhor te responda nesse dia que haverá tribulação, onde você, ó rei, ficará angustiado. Davi está dizendo que ele ou o sucessor dele ficará angustiado, que esse rei tem que ser um rei trabalhador, que ele pegue a manga da camisa e bote para trabalhar. E o Senhor te responda. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Ele poderia dizer o Deus de Jacó te eleve em segurança, mas ele falou o nome de Deus de Jacó. Nós vimos nos Salmos passados, no Salmo 19, que Deus
ele não é só soberano, que Davi nos passou, como também ele é inefável, onde nós não podemos nomeá-lo, não temos como dar um nome a ele, e como também não temos como descrevê-lo, seja para o seu poder, seja para a sua beleza, ou seja para a sua natureza. Não temos como descrever a natureza de Deus, o poder de Deus e a beleza de Deus, e não temos como nomeá-lo. Mas porque não temos como nomeá-lo, não significa que ele não existe. Significa que nossa capacidade de enxergá-lo é muito ínfima com relação à grandeza de Deus. E ele fala o nome do Deus de Jacó, ou seja, só esse nome que nós não conhecemos, mas é que é do Deus de Jacó, te eleve em segurança. Ele te erga em segurança quando estiveres no combate, quando estiveres trabalhando, que ele te coloque em segurança. E diz no versículo 2, do teu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenta, onde o Senhor Deus, como é aquele soberano que governa e é mantenedor do seu povo, e ele vai dizer que ele, do seu santuário, te envie socorro, que o Senhor Deus, ele te envie graça e misericórdia, e ao mesmo tempo ele vai dizer, e desde Sião te sustenha. Sião, nós sabemos que foi dominado por Davi. Davi, quando ele estava ainda como rei só de Judá, aqueles 7 anos e meio que ele passou em Judá, então ainda assim ele não tinha Sião. Mas depois que Israel o convidou para ser reino de todas as nações de Israel, inclusive de Judá, a primeira coisa que ele fez foi reunir com o povo de Israel e depois partir para Sião. É um monte que fica em Jerusalém, um dos montes de Jerusalém, onde ele vai criar a morada dele. E quando ele fala de Sião, ele está dizendo justamente aonde está a fortificação de Davi e onde está possivelmente locais onde Davi tem muito adorado o Senhor. Então, quando ele fala, desde o seu santuário te envie socorro, e desde Sião, ou seja, que o Deus te abençoe de forma transcendente e que Deus te abençoe de forma imanente, do céu para você e dos homens que estão com você para você. O rei, ou seja, todos têm um só propósito, um só coração, de lutar e defender essa nação. E ele vai dizer no versículo 3, lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares e aceites os teus holocaustos. Davi vai dizer que o rei, pela qual tem que se fazer oração em favor dele, ele vai ter que reconhecer que tem pecados. Ele vai ter que reconhecer que tem que oferecer seus sacrifícios. Ele vai ter que chegar ao sacerdote, vai ter que oferecer o seu cordeiro, o sacerdote vai pegar o sacrifício do rei, vai colocar no altar, onde o sacrifício vai substituir os pecados do rei, e vai levar aquele sacrifício ao altar, e daquele altar ele vai pegar ali uma brasa e vai levar até o incensário. E quando ele oferecer os pecados, orar pelo Davi, orar pelo rei que está naquela posição, o Senhor Deus vai pegar e vai se agradar daquele incenso, porque aquela brasa está vindo lá do altar onde foi sacrificado um animal em substituição ao pecado do rei, ou de qualquer pessoa que for oferecer sua oferta. Mas se as pessoas não tivessem arrependidas, Deus não recebia suas ofertas. Deus não se agradava de pessoas que ofereciam oferta pelos seus pecados, pelos quais não estava arrependido. Então, por isso que ele está dizendo que se esse rei realmente for verdadeiro para com seu povo, for verdadeiro para com seu Deus, ele vai dizendo assim, conceda-te segundo o teu coração, mas lembre-se de todas as tuas ofertas de manjar e aceite os teus holocaustos, aceite as tuas ofertas, porque serão verdadeiras e serão colocadas perante Deus e perante toda a comunidade que lhe reconhece. Davi vai dizer mais como esse rei tem que se comportar para poder receber oração em favor dele. Ele vai dizer assim no versículo 4, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios.
que Deus conceda com segundo o teu coração, ó rei, mas que esse teu coração seja voltado para realizar a vontade de Deus. Que esse teu coração, rei, ele esteja alinhado a Deus e esteja alinhado ao povo pela qual você está agora sendo pastor deles. Então, veja que é muita responsabilidade que ele está dando ao rei, tanto ele como que possivelmente o irá substituir. Porque como Deus concederá segundo o seu coração e realize todos os teus desígnios, todos eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus. E ele vai dizendo no versículo 5, celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus artearemos pendões. Nesse momento, se esse rei partir para a batalha, se esse rei for defender o povo de Israel, celebraremos com júbilo a tua vitória, porque ao momento que o rei ganhar, todo o povo de Israel também vai ganhar. No momento que o rei estiver perdendo, todo o povo vai começar a perder também. Mas na hora que ele fala, celebraremos com júbilo a tua vitória, porque sabe-se que naquele momento todos irão ficar felizes com a vitória do rei. Quando ele continua dizendo, e em nome do nosso Deus artearemos pendões. Aqui eles dizem que, embora ficaremos felizes com a vitória do rei e nos trouxe prosperidade, mas em nome de Deus que deu vitória para o rei, que nos trouxe prosperidade, nós artearemos as nossas bandeiras. Veja como Davi está descrevendo como é que o rei tem que se comportar à frente de uma nação. Mas ele vai dizer ainda, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Ou seja, o rei, ele tem que procurar obedecer a Deus, tem que orar a Deus, oferecer sacrifícios e ofertas e fazer votos ao Senhor. E fazer votos e cumprir os votos. Ou seja, que ele tem que cumprir com a palavra dele que ele prometeu para o povo. Davi está dizendo que o rei, quando chega ao seu apogeu, ao seu coroamento, ele não pode fingir que não prometeu nada. Ele tem que cumprir tudo que ele disse para o povo que ia fazer. Veja como vai ficando difícil tornar-se rei de Israel, mas ainda assim, Davi fala, por esse rei, orar em favor dele. Não que não devemos orar em favor daqueles que não fazem, mas nós devemos orar em favor daqueles que não fazem, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus amoleça o coração e abra a mente. Mas no caso desse rei aqui, quando ele começa a cumprir, ele vai dizendo, celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus artearemos pendões. As bandeiras de Deus têm que ser levantadas quando esses homens servem a Deus de todo o coração, com integridade, com vontade, com amor, com paz, alegria, satisfação. E todos tenham vontade de estar próximo a Ele, em função do nosso Deus estar sendo louvado. Ele fala, e satisfaça o Senhor todos os teus votos, tudo que você prometeu. E aí ele vai dizendo no versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Aí o povo vai dizer, vai olhar, agora sim, agora, nesse momento, passei a observar. Veja que ele vai colocar para nós esse termo de agora, dizendo que houve uma surpresa das pessoas, ou então uma concepção mais correta, de que agora eu tenho certeza, agora os meus olhos estão vendo, agora eu acredito. Quando ele diz, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Aqui é o povo dizendo, agora sei que o rei salva o seu ungido, porque quando o ungido de Deus, o rei de Deus, age pela vontade do Senhor, a vitória do Senhor chega para o ungido de Deus e para o povo que está com ele. E o povo vai dizer, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu, com a vitória, força de sua destra. Então veja que as pessoas começam a entender, os israelitas começam a entender que é verdade, que aquele rei é ungido do Senhor. A partir do momento que ele tem as características e as formas pela qual um rei tem que se vestir. E ele continua dizendo,
No 7, uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. E ele vai dizendo, uns confiam em carros, outros em cavalo. Uns confiam nas suas estratégias, outros confiam nas suas formas de se defender, militarmente falando, na sua intelectualidade, no seu comando, na sua força, na sua arrogância, no seu achar que tem a solução para tudo, no seu achar que não tem quem possa governar melhor do que ele, porque ele fala, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, uns confiam em forças que possa dar para eles uma certa muleta, onde eles podem se achar que estão seguros, mas quando eles usam de muleta, eles não passam de pernetas, ou seja, são aleijados. Eles não são capazes de por si só lutarem, precisam de alguns acessórios. E esses acessórios, Davi está dizendo que o povo de Israel não pode desconfiar, porque todas as lutas que Davi tinha ganho de Saul, ou todas as fugas pela qual ele tinha escapado, todas foram dadas por Deus. Porque ele vai dizer, nós, porém, entretanto, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Porque em nome do Senhor nosso Deus, teremos certeza que seremos vitoriosos, e teremos certeza que seremos protegidos, e teremos certeza que saberemos onde estamos e o que estamos fazendo. Por isso que a oração em favor desse rei, ele vai dizer no versículo 8, eles se encurvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. Quando ele fala, eles se encurvam, eles vão se encurvando e caem, e quando cai, como ele não continuou a palavra, significa que eles não voltam mais, porque depois da queda deles vem a aflição, depois vem a morte para eles. Mas não é assim que acontece com aqueles que servem ao Senhor numa batalha. Ele vai dizendo que aqueles que servem ao Senhor numa batalha, com um rei que é ungido de Deus, com um rei que eles amam, com um rei que eles oram, ele vai dizendo, nós porém nos levantamos, nós até caímos, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Veja que com o Senhor, eles estão dizendo que eles vão ficar firme de pé, porque saberão vencer aquela batalha. Eles terão resistência, porque o Senhor será a força deles, será a rocha deles, será a proteção deles. E para finalizar, meu irmão e minha irmã, ele vai dizer no versículo 9, ó Senhor, dá a vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Veja que, a partir de todo esse contexto, que ele viu que esse rei busca o Senhor, que ele viu que esse rei está preocupado com a nação, que ele viu que esse rei realmente faz jus às suas promessas, ele vai dizendo, ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Ele diz que eu e você temos que pedir vitória ao rei. E responde-nos quando clamarmos. Aqui Calvino vai dizer que esse responde-nos quando clamarmos não é com relação ao Senhor, mas que o rei, quando ele tiver vitória, ele vai corresponder a sua vitória aos servos e vai atender o clamor dos seus servos. Meu irmão e minha irmã, pela aplicação da palavra de Deus que Davi estava passando, nós podemos ver que nós temos que orar pelos nossos governantes, sim. Temos que orar pelo nosso poder estadual, poder municipal, poder federal. Temos que orar também pelo poder legislativo e temos que orar pelo poder judiciário. Temos que orar pelos nossos poderes para pedir para que Deus, pela sua misericórdia, abra seus olhos, abra sua mente, amoleça seu coração, para que o povo comece a sentir coisas positivas de vinda do Senhor. Porque o coração do rei está na mão do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que nessa pandemia nós possamos buscar ao Senhor e orar pelos nossos magistrados, orar pelo nosso executivo e orar pelo nosso legislativo. Amém.